Começando agora o segundo episódio do nosso especial Eleições 2024. Recebendo com muita alegria o colega jornalista e candidato a prefeito de Montes Claros, Délio Pinheiro. Délio, tenho visto você andando. Quanta energia, hein? Obrigado, Maicon. Satisfação estar aqui contigo. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter aberto esse espaço democrático, porque você convidou todos os candidatos, abriu ao mesmo tempo para todo mundo, e é assim que deve ser feito, né? Dá para a gente a possibilidade de trazer as nossas propostas, de nos colocarmos diante do povo de Montes Claros para uma decisão muito importante, né? Que é continuar um trabalho após uma administração como foi a de Humberto Souto, com muitos méritos com relação a grandes obras, mas que pode ser melhor. Como tudo na vida, a gente pode melhorar sempre, né? Então, eu estou muito feliz com o convite e te agradeço imensamente. Délio, eu gostei. Olha, você já chegou, já me trouxe aqui o seu plano de governo, que não é pequeno, né? Você chegando aqui no nosso estúdio, mas eu já tinha, né, dado uma lida no seu plano de governo, e um dos pontos lá centrais é a eficiência na gestão pública. Uhum. Você garante ali no seu plano de governo que essa eficiência ela existirá, mas eu gostaria de saber qual a sua estratégia para que na sua administração, a partir do dia 1º de janeiro, a administração Délio Pinheiro não vai admitir corrupção. Qual a sua técnica para conseguir isso? Eu vou te explicar assim, com a maior satisfação. E existe um preceito constitucional que é exatamente isso, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, também a publicidade e a eficiência. Tudo isso nós precisamos levar em conta na hora de administrar uma cidade como a nossa. É uma cidade de 440 mil habitantes. Tem uma coisa muito boa na administração de Humberto Souto, que eu até falei agora há pouco, que foi ter trazido de volta para a gente esse conceito de seriedade. Seriedade com o dinheiro público, seriedade com aquilo que é de todos nós. Então, esse exemplo ele vai ser mantido por mim, porque eu sou honesto, a minha vida inteira está aberta nesse sentido, e eu fico muito feliz, sabe, de poder afirmar ao povo de Montes Claros que está acompanhando aqui, que nós teremos uma administração 100% coerente, honesta, transparente, porque nós vamos investir muito nessas ferramentas que nós vamos implementar. E eu queria até fazer um comentário. A gente passou a primeira semana de propaganda eleitoral e eu fiquei muito surpreso com um político aí dizendo que aprendeu com outro político a ser honesto. Eu aprendi dentro de casa, aprendi com meu pai. Meu pai é o meu maior exemplo de honestidade. Honestidade que eu trago para a vida inteira, sabe, Maicon? Quem me conhece, você me conhece, os meus colegas de jornalismo conhecem. Eu tenho a maior alegria de ter passado por vários... Não vou dizer vários, né? Mas eu passei por pelo menos 3 empresas em Montes Claros, e aí eu olho para trás e vejo que eu deixei uma boa semente, deixei uma amizade sincera e nenhuma mancha. Isso é importante, né? A pessoa que vai para a vida pública, ela precisa ter isso. E eu tenho um exemplo dentro da nossa futura equipe, e não é nem como secretário de saúde, não. Ele já falou para mim que ele quer ajudar, ele quer ser uma espécie de mentor, que é um dos maiores, se não o maior secretário de saúde que Montes Claros já teve, que é Eduardo Avelino. Eduardo Avelino, quando esteve na pasta, ele fez um trabalho maravilhoso, um trabalho de ouvidoria, que era colocar os fiscais da prefeitura munidos de um papelzinho lá e perguntando para os pacientes, porque é a prefeitura que paga esse serviço da Santa Casa, de outros hospitais, você foi bem atendido? Qual foi o tempo de espera? Como é que está o pós? E isso nós temos que fazer. Isso para dar mais eficiência ao serviço que é oferecido ao povo de Montes Claros. Então, eu terei secretários escolhidos criteriosamente. Essa é a grande vantagem de não fazer um panelão com um monte de partido, porque aí você vai ter que arrumar um cantinho para cada um. Nós não, nós vamos caminhar com o nosso partido, o PDT, nós vamos caminhar com o PSDB, embora estejamos na mesma federação com Cidadania, tenho o maior respeito pela figura do João Vitor Xavier, que é quem está conosco nessa caminhada da federação, e também com outro partido que está conosco, que é o Solidariedade, que é o partido do nosso querido vice, J. Avelino, inclusive te mandou um abraço, gosto muito de você, e que vai estar conosco. Então, quando você tem uma estrutura enxuta, você não tem tantos compromissos políticos
Então eu vou trazer para as pastas que precisam ter esse trabalho bem técnico, pessoas absolutamente capacitadas, honestas e que vão se reportar diretamente a mim. E embora você não tenha perguntado, mas eu já vou até deixar o compromisso aqui. O meu secretariado é 50% mulher, 50% homem. 50% para cada lado, que é como deveria ser uma sociedade justa. Então, ter esse compromisso, assumir esse compromisso diante de você, também é algo muito importante. Tem um outro detalhe no nosso plano de governo. É que eu cobro, viu? Que é o de olho na obra. O de olho na obra, nós vamos tornar as obras da Prefeitura de Montes Claros, a partir do próximo ano, absolutamente transparentes. A nossa ideia, numa obra de grande vulto, é colocar até uma câmera lá para que as pessoas possam, em tempo real, deixa eu ver como é que está aqui, ficando essa obra, que ela começou no dia tal, ela tem que terminar no dia tal. Esse modelo já existe em algum lugar? Né? Eu não sei se existe, mas vai existir em Montes Claros. Vai existir, ótimo. Porque eu sou da comunicação, sabe? Eu inclusive, tenho planos... Inovação e tecnologia. Inovação, tecnologia, empreendedorismo, nada disso vai faltar nessa administração, que ela traz uma marca importante através da minha história e também do meu vice, né, que é um empreendedor, é um empresário. Então, acho que houve um casamento muito interessante. E queria deixar também registrado aqui, Michael, que nós tivemos dificuldade. Nós queríamos levantar todas as informações do município de Montes Claros, através do nosso jurídico, através do brilhante advogado Alvimar Cardoso. Nós tentamos, junto à administração, buscar informações. A gente queria saber quanto tem aqui, quanto tem ali, e nós tivemos dificuldade para ter acesso, embora exista a lei da transparência, do acesso à informação. Então, as coisas precisam ser transparentes. E na nossa administração, elas serão. Délio, você é muito ousado. Eu sou seu fã, você foi um grande jornalista. Sou ainda. Não, eu exatamente. Estou político. Vou melhorar. Foi um grande apresentador dos principais telejornais de Montes Claros. E eu acho que você, não sei nem como você se sente sendo entrevistado, você que Muito sempre... estranho. Muito estranho. Eu ainda estou me acostumando. Porque geralmente eu faço as perguntas, sabe, seu Michael Tavares? Eu poderia fazer algumas, agora não vou fazer, não. Pelo amor de Deus, não pode me comprometer. É porque, na verdade, é uma posição diferente, né? Você ser entrevistado, ser sabatinado. E eu acredito que o grande trunfo de alguém que vai para a política é ter transparência. É poder olhar as pessoas nos olhos e passar essa confiança para quem está te assistindo, porque essa vai ser uma eleição decidida no detalhe, e esse detalhe é a verdade, é a transparência que não pode nunca faltar. Aqui, a minha equipe falou, Mike, você vai entrevistar o Délio Pinheiro, é uma responsabilidade grande, porque ele é um grande comunicador, inclusive, eu já participei, um dos membros da nossa equipe já fez o curso de oratória com o Délio Pinheiro. Que bom. Aí ele, Mike, você tem coragem? Eu falei, nada, eu vou tranquilo. O Délio, numa festa minha, falou que eu tô bom, que meu discurso é bacana, perfeito, ele gostou. Perfeito, ele falou muito que coerente. Nem preciso fazer o curso de oratória lá, né? Mas é sempre bom, viu, Marcos? Aperfeiçoar. Não que eu vá ministrar cursos a partir do próximo ano, que eu vou estar muito ocupado, né, administrando a quinta maior cidade de Minas Gerais. Mas é uma coisa que eu gosto muito, que faz parte. Eu sou professor, então, sendo um professor, a gente entende também esse lado aí que os professores de Montes Claros têm vivido. E preparar uma equipe para que dentro das escolas exista aí no ensino médio, num pré-vestibular, o curso também de oratória, porque eu acho que é muito importante na vida das pessoas. Creio que sim. Poderia ser até uma espécie de padrinho, porque essas disciplinas, eu sei que nós vamos falar de educação daqui a pouco, mas essas disciplinas complementares, elas são importantes, né? Noções de empreendedorismo, noções de oratória. Às vezes eu fiz alguns períodos do curso de Direito e nem no curso de Direito você tem aulas de retórica, aulas de oratória. No meu caso, não teve. Então, preparar as pessoas para debaterem em alto nível, isso melhora o acesso a empregos, isso melhora a própria autoconfiança, né? Às vezes a pessoa ela precisa lidar com isso e seria muito importante. Conceitos de economia, é importante ensinar também às crianças que tem que guardar um pouquinho todo mês, fazer uma reserva. E a nossa geração, ninguém ensinou isso pra gente, né? É curioso. Eu amo meu pai, mas ele nunca chegou para mim e falou, você tem que guardar 10% do que você ganha. Porque você tem que ter essa reserva. Então, essa educação financeira também é uma dessas disciplinas complementares que poderiam fazer parte e farão parte, porque a gente tem uma ideia de educação em tempo integral que é bem diferente
do que você pegar aluno, colocar debaixo de uma mangueira e ficar assistindo filme, né? Isso não é de maneira alguma educação em tempo integral. E isso é outro departamento e nós vamos fazer da educação de Montes Claros algo bem especial. Mas eu sei que nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá bom. Agora nós vamos falar de saúde. Você é muito audacioso e eu gosto disso. Eu acho que quanto a gente entra para a política, nós precisamos ter coragem, né, de enfrentar, de peitar. Eu tenho essa ideia. O que a vida quer da gente é coragem, exatamente, né? Guimarães Rosa já dizia. Isso aí. E você vem com uma proposta no seu plano de governo, fila zero na saúde. Délio, é um compromisso pesado. As pessoas elas vão te cobrar muito a partir do dia 1º. Você vai ter lá na porta do seu prédio um monte de gente com exame. Délio, que dia que vai acabar aqui essa espera? E aí, como que isso vai funcionar? Como que isso aí eu quero entender na prática? Eu vou te explicar. O Fila Zero é uma resposta a uma situação que beira a calamidade. A saúde de Montes Claros hoje, ela está, para usar um jargão médico, ela está no CTI. Nós não sabemos a quantidade exata, até por essa falta de transparência, mas sabemos, Maicon, que são milhares de Montes Claros, milhares, na casa dos milhares, aguardando por uma cirurgia, aguardando por exames médicos. E muitas vezes a pessoa fica 2, 3 anos, 4 anos à espera de um retorno. A pessoa pode até, meu Deus do céu, perder a vida por causa disso. Quando você coloca a saúde como uma prioridade, como será na nossa administração, que terá como vice-prefeito um médico, que é o Eduardo Avelino, Jota, e que tem pessoas notáveis que estarão conosco, caminhando conosco, eu tenho certeza que nós vamos buscar essa fila zero. E é claro, né, Maicon? Eu não quero ninguém na minha porta dia 1º de janeiro querendo que a fila esteja zerada. Pode começar aí a partir de fevereiro. Não, eu diria que pelo menos uns 3 meses é essencial para a gente organizar a casa. O mutirão para zerar as filas começa a partir de janeiro, claro. Nós vamos contratar com clínicas, com hospitais de Montes Claros, os profissionais que estão faltando, como pediatra, principalmente pediatria, mas outras especialidades também. Então, eu não tenho, ao contrário de outros candidatos que acabam não contratando com alguém porque é dono de hospital, que não contrata com outro porque, sabe, eu não tenho o menor problema, eu vou trazer as clínicas dos hospitais particulares, filantrópicos, públicos, e nós vamos colocar a saúde de Montes Claros em absoluta prioridade. Eu tenho andado, Maicon, eu tenho andado muito, mais do que qualquer outro candidato. Eu faço caminhada de manhã, faço caminhada à tarde. Eu tenho um problema que a minha equipe até tem que me puxar às vezes, que quando alguém me pega de conversa, eu quero entender, se for possível, pego os dados daquela pessoa. E eu vi relatos assim absurdos. A saúde de Montes Claros está péssima. Está péssima. Então não existe uma outra forma de se referir. E nós vamos complementar os valores da tabela SUS, porque essa é uma grande questão. Eu estava até lamentando, porque eu passei por um problema cardíaco, graças a Deus estou 100%. Sabe quando você nasce, né? Você tem um problema de nascença, alguém vai lá e corrige e você tem a vida inteira pela frente? Foi o meu caso. Mas quando eu percebo que o meu cirurgião, que eu não vou nem citar o nome por uma questão ética aqui, mas ele não trabalha mais aqui na nossa cidade, ele foi embora. Isso é fuga de cérebros. Significa que os bons médicos, os bons cirurgiões, eles estão deixando Montes Claros e indo para outras cidades. Isso é muito preocupante. Então, a fila zero vai acontecer e para que isso aconteça paralelo, porque não é também fazer um passe de mágica, né? Nós vamos construir 3 novas UPAs. Hoje nós temos uma única UPA, que é a UPA do Chiquinho Guimarães, que aliás nem atende a finalidade principal. Ela é como se fosse um grande postão, né? A gente precisa de algo mais, a gente precisa de especialistas, a gente precisa de exames mais elaborados lá na UPA do Chiquinho Guimarães e também nós vamos construir outras 3 UPAs. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro que a cidade tem um orçamento robusto e colocar a saúde como prioridade é fundamental, mas tem mais. Eu e Jota, nós vamos bater na porta, Maicon, praticamente todo mês, se for possível. Pega um projeto aqui do Hospital Alfeu de Quadros, que vai ser uma referência, coloca debaixo do braço, e para receber o prefeito de Montes Claros,
certamente você vai conseguir uma agenda com o presidente da República, você vai conseguir uma agenda com o governador de Minas Gerais, com ministros. O fato de assumir o mandato como deputado federal em um curto período, eu estabeleci contatos importantes, aprendi muito como funciona Brasília e tenho certeza que prefeito de uma cidade como a nossa precisa sair de casa, precisa ir em busca, e nós faremos isso. Então a gente vai levantar esses recursos para a gente fazer a fila zero. E aí, né, te respondendo, você fez uma provocação, uma brincadeira, a partir de 3 meses já pode começar a cobrar, porque tem que ter aquele período, né, de colocar as coisas em ordem, fazer as contratações, mas nós vamos dar uma resposta. Nós não vamos deixar que aquela pessoa que está sofrendo, esperando uma cirurgia já há muitos anos, que ela continue com esse sofrimento. É desumano. Prefeitura não é banco. Não adianta bater no peito e falar que tem não sei quantos milhões em caixa se falta medicamento, se falta algum tipo de exame, algum tipo de cirurgia. Nós vamos acabar com isso. Eu, outro dia, fiz uma nota na minha coluna sobre você. Alguém entrou lá no comentário e falou assim: jornalista que apresenta televisão, jornalista que está lá trabalhando como jornalista, não conhece o problema da cidade. Imagina. Mas me afetou, aí já me atacou. Porque eu sou jornalista e conheço os problemas da cidade, conheço os problemas das pessoas, converso com todo mundo, tenho a maior atenção. Se existe um profissional que conhece o problema das comunidades, das cidades e entende de gente, é o jornalista. Mas vamos falar de educação, que é importantíssimo. Claro. Muita gente pediu para que eu te perguntasse quais são seus projetos aí dentro do seu plano de governo para educação. Délio, em Montes Claros nós temos um problema muito grande. As pessoas, elas não estão, né, um número muito grande de jovens estão abandonando os estudos antes da conclusão do ensino médio. A evasão. Exatamente. E muitos que estão concluindo o ensino médio, eles não vão para a universidade. Eles não querem mais dar continuidade aos estudos. Eu não sei o que causa isso, mas no seu plano de governo você tem um olhar carinhoso aqui para a área educacional, principalmente valorização dos professores. O que você me diz? Bom, primeiro eu quero usar o exemplo da pessoa que me fez ir para a política. O meu exemplo como homem, como escritor, como sociólogo, como antropólogo, que é Darcy Ribeiro, que é o fundador do meu partido. Quando você não me perguntou, mas eu vou dizer, o motivo para eu estar no PDT é por causa de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é a minha grande inspiração, montes clarense, e que traz dentro de si uma percepção sobre isso. A gente tem 2 alternativas na vida, Michael. Ou a gente se indigna, fica indignado com os problemas, ou a gente aceita, ou a gente fica resignado. Você pode se resignar ou você pode se indignar. Eu prefiro me indignar. E em respeito à memória de Darcy Ribeiro, nós faremos, isso é um compromisso, nós faremos da educação de Montes Claros a melhor educação de Minas Gerais. Isso não é simplesmente falar e colocar aqui como uma promessa. Todo mundo de casa me conhece, a minha vida está aberta aí para todo mundo, como jornalista, como pai de família, como cidadão. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos rever essa regra que foi empurrada aos profissionais da educação, que é essa regra das 40 horas. Eu tenho relatos, chega para mim todo dia, Maicon, todo dia tem uma mensagem nova, com uma foto de alguém dormindo no canto de uma sala, exausto, porque não está dando conta de cumprir essa carga. É claro que nós vamos deixar algo optativo. Eu também não posso simplesmente desfazer o que foi feito. Mas você não acha conveniente, eu tenho certeza que o povo de Montes Claros também, que o professor pelo menos tem o direito de escolher? Porque hoje não existe não existe esse direito. Simplesmente foi imposto obrigatório e as pessoas assumiram uma carga muito pesada, o salário não acompanhou, e aí vem outro compromisso, que é pagar o melhor salário do norte de Minas para os professores, o que é mínimo, sabe? É a maior cidade, é a maior arrecadação, é o maior orçamento. Como que é admissível que um professor de uma cidade 20 vezes menor que Montes Claros receba melhor que o profissional de Montes Claros? Eu poderia citar exemplos dessa maneira e isso não pode acontecer. Então, valorizar o professor e investir numa coisa importante, que não pode ser de faz de conta. A educação em tempo integral, ela precisa ser realidade em Montes Claros. E Darcy Ribeiro, mais uma vez, vamos recorrer aqui ao velho Darcy, ele já fazia isso, Michael, nos anos 80 do século passado, no Rio de Janeiro,
Quando, junto com Brizola, quando Brizola era o governador, eles instituíram o conceito do CIEP, do tempo integral, o que foi uma revolução na educação. E o partido do qual eu faço parte, ele tem um exemplo de gestão pública que serve para nós aqui, que é a cidade de Sobral. Eu peço o pessoal de casa aí para pesquisar. Sobral, historicamente, foi comandada pelo PDT e hoje tem os melhores índices da educação do Brasil. Então, fazer da educação na terra natal de Darcy Ribeiro a melhor educação de Minas Gerais não é simplesmente um compromisso, é uma obrigação. Tratar a educação da maneira que ela deve ser tratada. E principalmente, Délio, contar para os nossos jovens, para os nossos estudantes, quem foi Darcy Ribeiro. Que eu faço uma aposta com você que 99% dos estudantes hoje, eles não sabem quem foi Darcy Ribeiro. O que é uma tragédia. Eu me lembro que 2 anos aqui atrás, 3, salvo engano, foi o centenário de Darcy. Ele foi mais celebrado na Sorbonne, em outras faculdades e universidades ao redor do mundo do que aqui em Montes Claros. Teve homenagem para ele? Claro que teve, ainda mais que o campus da Unimontes é campus professor Darcy Ribeiro. Quer dizer, a educação, quem é do conhecimento sabe quem é Darcy Ribeiro, mas nós temos que tornar isso de conhecimento público. Eu estava participando das festas de agosto recentemente e quem é de fora não sabe o que está acontecendo, não tem um narrador lá dizendo, explicando de maneira didática o que são os caboclinhos, os catopês, os marujos. Nós sabemos, mas nós precisamos compreender que a história em movimento ela tem que ser narrada. Então, no nosso governo, a gente vai ter lá um professor de história. Agora, nesse momento, tem a saída. E, sabe, algo que traga a questão do pertencimento. E eu queria mandar um recado para os professores aqui de Montes Claros, que, embora a gente não tenha conseguido acesso às informações do município, mas nós somos direto na fonte, nós somos o Tribunal de Contas do Estado. E fizemos um levantamento que, de 23 para 24, a Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de Educação, postergou, passou de um ano para o outro, o equivalente a 10 milhões de reais do Fundeb. É isso que você está ouvindo. Esse dinheiro poderia ter sido utilizado para melhorias nas escolas, até para se pagar um 14º salário, como já aconteceu em outros casos, mas não, esse dinheiro foi remanejado para o ano seguinte. Então, nós precisamos ter esse compromisso. Tem uma outra coisa sobre educação, e aí eu vou até retomar aqui uma coisa importante, Michael. Na nossa cidade de Montes Claros, que tem vivido dias cinzentos, eu não me refiro à política, eu estou me referindo ao clima. A cidade está aí com uma névoa seca, absurda, que já é fruto, né, gente, dessas queimadas que o Brasil tem acompanhado aí. Imagina só, Michael, uma criança dentro de uma escola pública de Montes Claros, numa sala, sei lá, aqui esse estúdio certamente é maior do que muitas salas, 30, 40 alunos. Às vezes o aluno sofre até com algum tipo de condição, talvez seja obeso, talvez ele tenha algum tipo de dificuldade. Claustrofobia, Michael, dentro de uma sala quente, absurda, abafada. Eu acho que você concorda comigo que ar-condicionado nas escolas públicas de Montes Claros não é luxo, é necessidade. E nós faremos isso, nós vamos climatizar todas as salas de aulas de Montes Claros, e para isso vamos até utilizar um exemplo que não está longe não, eu fui lá em Sobral, mas agora eu vou em Januária. Januária fez isso. Januária colocou, perdão, eu confundi aqui, Pirapora. Eu falei Januária, mas eu vou voltar atrás, é Pirapora. Pirapora fez isso, colocou placas solares, placas fotovoltaicas em cima da escola. Dessa maneira você gera a própria energia que vai atender com esse ar-condicionado, dá pelo menos condições iguais para essas crianças. Porque se na escola particular, 2 horas da tarde, tem o ar-condicionado, na pública, para termos a melhor educação do Brasil... Opa, já estou lá na frente, né? Já estou no segundo mandato. Não, tem que pensar grande. Na melhor educação de Minas Gerais, certamente nós precisamos ter, e isso vai acontecer em Montes Claros. Então a gente vai pagar o melhor salário, vamos rever a regra das 40 horas, vamos cuidar que essas crianças não saiam, vamos investir em tempo integral, deixando a possibilidade também de escolas convencionais, porque às vezes a pessoa tem que ajudar em casa. Você não pode também a todas as escolas em tempo integral, mas o nosso objetivo é que pelo menos 30% das escolas de Montes Claros tenham tempo integral. O prefeito de Montes Claros trabalha muito
mas tinha que ter um tempo para o prefeito visitar as escolas, conversar com os professores. Claro, claro. Pensa que interessante seria o prefeito estar no meu bairro, estar lá na escola, estar visitando, estar conversando com a comunidade, com os profissionais. Isso é muito importante também, né? Verdade, Maicon. Mas vamos falar de assistência social, vamos, claro. Que é um tema muito importante. E você fala no seu plano de governo de parcerias para resolver várias demandas da assistência social. Como que funcionaria aí na prática essas parcerias? Bom, hoje nós temos os equipamentos do município, como CRAS, CREAS, Centro Pop e tantos outros, mas que não dão conta da complexidade que é a nossa cidade. E aí nós temos a participação das instituições do terceiro setor, as ONGs, as entidades, as associações. Na prática, Maicon, a administração, ela virou as costas para essas instituições. Eu estou presente nelas, sou voluntário em várias delas, e hoje, como político, eu percebo que houve um grande esquecimento em relação a isso. E essas entidades, elas vão ser muito úteis. Nós vamos celebrar um termo de fomento de verdade com essas instituições, que vão nos ajudar a acolher, a cuidar. Eu poderia citar muitos exemplos aqui do projeto Amor e Vida, do pastor Josmar, que já tirou muitas pessoas das ruas e que hoje trabalham com a reciclagem. Nós temos casas de acolhimento, nós temos vários projetos espalhados. Tem o Instituto Castelinho, que quem não conhece aqui deveria conhecer, fica na Vila Castelo Branco, comandado por uma guerreira chamada Iracema, que inclusive é a nossa candidata a vereadora. E não só ela, vários outros projetos. E a administração, ao final de um ano, é incapaz até de mandar um simples cartão, falar muito obrigado pela sua colaboração. Nem isso. Então, nós vamos celebrar essas parcerias. E uma coisa importante também, nós temos aí uma situação muito delicada, que são os moradores em situação de rua. A cidade de Montes Claros, ela, se não tomarmos providência em relação a esse problema, infelizmente pode se repetir, e talvez já esteja até se repetindo, o que já acontece em São Paulo, com a Cracolândia, o que acontece em Belo Horizonte, naquela região ali da rodoviária, que está completamente cheia de moradores em situação de rua. Nós já temos pessoas que vivem ali na região central dos Correios, na agência central, no Ipseng, passa no Ipseng agora, passa naquele motel abandonado, onde era antigamente o Sonotur. Ali existem dezenas de moradores em situação de rua. E como que nós vamos conseguir resolver esse problema? Primeiro, tratando essas pessoas com respeito. Por trás de cada história de abandono, de drogas, de outros problemas, se escondem histórias reais. Tem pessoas que estão ali porque são depressivas, tem pessoas ali porque a família não aceitou a orientação sexual, a pessoa não teve escolha, ela teve que ir para as ruas. E ela acabou indo para as drogas, ela acabou indo para o alcoolismo. Nem isso, nem de procurar essa pessoa e procurar saber, porque às vezes ela não se dá bem com o pai e com a mãe, mas tem um tio que mora lá em Jaíba e fala, não, eu gosto dele, eu poderia acolhê-lo aqui. Você restabelecer esses laços, não tratar essas pessoas como um estorvo da sociedade, muito pelo contrário, oferecer para quem precisa, e isso está no nosso plano de governo, identificar as comorbidades, as doenças, encaminhar para clínicas terapêuticas, para tratamento, no caso específico de drogas, de alcoolismo, mas, acima de tudo, fazer com que a cidade de Montes Claros tenha o acolhimento. Porque hoje o que acontece no Centro Pop, na Casa de Passagem, que fica na Vila Oliveira, é que esse pessoal praticamente passa o dia lá e à noite eles não têm para onde ir. Ou existe uma burocracia enorme em acolher essas pessoas, sabe? Tem dificuldade. Você não pode chegar numa casa dessa, Maicon, e falar, olha, para você entrar aqui você vai ter que ter documento. O que a pessoa não tem é isso. O que ela não tem é dignidade, é cidadania. Então, primeiro você acolhe, depois você vai ver o que essa pessoa de fato precisa. Então, esse olhar humano, ele vai acontecer, e é por isso que a assistência social no nosso governo, ela vai ser tratada com muito respeito, inclusive em relação ao restaurante popular, que, vamos fazer justiça, não foi fechado nessa administração, é verdade, mas essa administração passou por uma pandemia sem reabrir o restaurante popular. E nós vamos reabrir. A princípio voltado para os moradores em situação de rua. E à medida que nós conseguirmos mais recursos, mais emendas, nós podemos abrir para estudantes,
para pessoas atendidas pelo CAD único. Então, gradativamente, esse restaurante vai atingir mais públicos. Mas é fundamental. Segurança alimentar é algo que é imprescindível. Então, a assistência social no nosso governo, ela vai ser tratada com respeito e com dignidade. Délio, falar de agricultura e pecuária. O que você pretende fazer na sua gestão pelo pequeno agricultor? Como incentivar a agricultura familiar? Nós temos conosco, nessa nossa caminhada, um grande especialista em agricultura familiar, que é o deputado Zé Silva. Eu conversei muito com ele em Brasília. A gente sentou, ele me passou ideias fabulosas, inclusive através do Jefferson Joy, que é nosso candidato a vereador também, que é do Partido Solidariedade. E nós elaboramos alguns projetos importantíssimos, Maicon, para celebrar as parcerias com a agricultura familiar. A gente sabe que o agronegócio ele é fortíssimo em nossa cidade. Nós temos o maior interesse também em apoiar quem tem uma grande fazenda, com um pivô central, sabe? Essa pessoa que gera muita receita. Mas o que faz a economia girar é a agricultura familiar, representada por milhares de famílias. Então nós vamos reformar a Cianorte, que é a nossa CEASA, a nossa central de distribuição. Nós vamos também fazer definitivamente, Maicon, não melzinho de coruja, nós vamos fazer uma verdadeira reforma no mercado municipal. O mercado municipal, a partir do próximo ano, além da sua função que ele já exerce de ser essa fonte, né, que reúne toda a agricultura familiar de Montes Claros e da região, ele vai ser também o Centro de Tradições Geraizeiras. Eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro, lá na região lá do Rio tem o Centro de Tradições Nordestinas, que é uma maneira de celebrar essa cultura tão importante. E nós estamos no Cerrado. Então, o nosso mercado, a partir do próximo ano, ele vai ter o seu espaço para a agricultura, para que as pessoas possam sobreviver, mas ele vai ter uma programação cultural, ele vai ter banheiro limpo, ele vai ser um lugar onde o turista, e eu queria até, dentro dessa perspectiva aqui, falar sobre turismo, sabe, Michael? Porque hoje nós temos um município muito rico e que você não vê ninguém final de semana, e me corrija se eu estiver errado, falando, opa, eu queria passar o final de semana lá em Santa Rosa de Lima, queria dar um pulinho lá em Aparecida do Mundo Novo. Você não vê isso. Você não vê ônibus que façam isso de maneira turística. E nós temos uma grande riqueza na zona rural, através da gastronomia, através das belas paisagens. Montes Claros tem praticamente um parque urbano, que é o Parque da Lapa Grande, que é aqui coladinho em Montes Claros. Tem muita gente que está me vendo aí que não conhece o Parque da Lapa Grande até hoje. Eu mesmo conheço. Você não conhece, tá vendo? Agora que você está tão leve, tão... né? Pois agora dá. Outra coisa, Maicon, então, dentro dessa perspectiva, nós vamos transformar a cidade de Montes Claros no portal do Grande Sertão. Nós vamos trazer o turista para cá. Eu não sei se você lembra, mas eu dei uma aula para a vocalista de uma banda de forró, do Mastruz com Leite, que chegou aqui em Montes Claros e criticou o nosso aeroporto. Você lembra disso? Lembro. Eu dei uma aula para ela num videozinho de 5 minutos, mas não são palavras ao vento, não. Montes Claros tem a quinta maior cidade de Minas Gerais e nós temos a segunda maior pista de aeroporto de Minas Gerais. Talvez você não saiba, mas o aeroporto Mário Ribeiro tem essa característica. Então nós podemos receber muito mais visitantes. E quando esse visitante chegar aqui, ele vai encontrar uma ótima rede hoteleira, excelentes restaurantes, vão encontrar um mercado municipal digno daquele que você vê em Belo Horizonte, que você vê em Brasília, que você vê em São Paulo, todo mundo fala bem, que tem um banheiro limpo, que tem um lugar maravilhoso, e ele vai poder também visitar a nossa zona rural. E mais do que isso, a gente quer... Depois eu vou te explicar melhor, e nas nossas redes sociais também tem a explicação desse projeto, que é muito audacioso. Nós queremos trazer esse turista para passar 2 ou 3 dias em Montes Claros, e depois ele pode fazer uma das dos vários roteiros. Ele pode ir lá para a região de Salinas e aproveitar a cachaça, pode ir para o Velho Chico, pode ir para um dos lugares mais lindos do mundo, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, mas em Montes Claros ele vai ser bem atendido, ele vai pousar aqui, vai passar alguns dias aqui, vai encontrar uma cidade viva, uma cidade artística, uma cidade pulsante, e a nossa zona rural, aí complementando com essa história da agricultura, nós vamos nos comprometer, Michael, porque já existe uma lei que através do PENAI,
que 30% da merenda escolar ela deva vir da agricultura familiar. Só que nós queremos ir além. A gente quer que a prefeitura, através do seu investimento, também atinja essa meta, com recursos próprios. Então, a partir do ano que vem, os nossos alunos vão ter uma comida balanceada, nutritiva, que vem da nossa zona rural, que vai ser muito, muito valorizada, sabe? Com maquinário para cuidar das estradas vicinais. Enfim, nós vamos incentivar e vai ser uma grande mudança de foco, que é cuidar bem da agricultura. Você falou de turismo e não podemos falar de turismo sem falar de desenvolvimento econômico. E aí, simplifica, Montes Claros. Indústria. Vamos falar de desenvolvimento econômico, então. Vamos falar, porque aí nós temos um problema sério, muito sério. É como se a cidade de Montes Claros, através da administração atual, ela não incentiva que as pessoas produzam, que as pessoas abram novas formas, abrir novos postos de trabalho. Eu não vejo de outra forma que não seja essa, sabe, Michael? Porque é inadmissível que você precise de um alvará para fazer funcionar um determinado negócio e você espere um ano e meio, 2 anos para você ter um alvará. Na nossa administração, você falou, né, nós temos o slogan geral que é o Acelera Montes Claros. E o Simplifica é exatamente isso, é facilitar a vida de quem quer empreender. Na minha opinião, o sim ou não, ele precisa ser rápido. A pessoa não pode ficar ali durante 6 meses aguardando e tal, e de repente chega o fiscal, não pode não, porque faltou tal coisa aqui. Por que essa resposta não foi dada antes? Por que essa pessoa não se preparou? Nós temos exemplos, eu não vou citar nomes aqui, mas de empresas da área da construção civil que foram embora de Montes Claros e não vão voltar aqui nunca mais se não mudar. Se a gente não passar a ter um ecossistema que faça as pessoas quererem investir em Montes Claros. Eu não vou citar nomes, mas nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Montes Claros que é inoperante. Inoperante. Na nossa gestão, o secretário de Desenvolvimento Econômico precisa ser alguém do mercado de negócios, um CEO, um executivo. Ele pode passar, Maico, sem brincadeira, ele pode passar uma semana inteira em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, tentando fazer essa atração. Quando ele falar, Adélio, vem cá que o prefeito precisa dar um pulo aqui. Vamos lá, eu vou, o Jota vai, sabe? Uma cidade empreendedora, ela precisa partir daí. Porque os grandes investimentos que nós temos aí, como a Hipolabor, eu me lembro que eu trabalhava como mestre de cerimônias na gestão do ex-prefeito Atos Avelino, isso em 2008, e eu me lembro que a prefeitura doou o terreno e todas as condições para a Hipolabor vir para cá. Então não é de agora. A mesma coisa a Eurofarma, que já tinha anunciado que viria para cá mais de 8 anos atrás. Então nós precisamos, a partir de agora, fazer um projeto de atração, criar o Distrito Industrial 2, que a cidade de Montes Claros precisa crescer, e outras ações também, desburocratizar acima de tudo, porque existem atividades econômicas que praticamente não geram nenhum tipo de impacto. E nesse caso específico vai ser muito rápido, vai ser muito desburocratizado. Tem coisa que é impossível, não estou falando aqui de passar boiada, não estou falando que nós vamos desrespeitar qualquer tipo de legislação, não é isso não. Mas o sim ou o não, ele precisa ser rápido e na nossa administração será, porque a gente quer que as pessoas invistam em Montes Claros e aqueles que aqui estão, que permaneçam, que gerem empregos em Montes Claros. Você tinha falado aí sobre meio ambiente. Nossa cidade está cinza. Délio, quais são os seus principais planos, projetos para o meio ambiente? Com Délio Pinheiro, a partir do dia 1º, nós seremos uma cidade mais sustentável? Seremos uma cidade mais sustentável, seremos uma cidade com mais parques, seremos uma cidade com mais árvores, uma cidade com mais ciclovias, uma cidade com mais respeito aos idosos, às crianças. Seremos uma cidade, enfim, que hoje existe apenas no papel. E eu fico muito à vontade de falar de meio ambiente, sabe, Maicon? Porque eu nunca fui um jornalista que se conteve ou que aceitou fazer aquele trabalho de denunciar, de mostrar o problema. Isso eu fiz e farei sempre, né? Mas eu fui além.
Você que está aí de casa, ó, vai lá no Google, coloca lá Vidas Áridas. Vocês vão ver um projeto ambiental criado por mim, em parceria com o meu ex-colega da InterTV, Geraldo Humberto, que nós fizemos isso, Maicon. A gente criou um projeto chamado Nascente Viva, junto com a Prefeitura de Montes Claros à época, um projeto que pretendia cercar todas as nascentes de Montes Claros. Não consegui fazer lá atrás com Vidas Áridas, é verdade, mas farei como prefeito. Vamos levar às pessoas o conhecimento de que a gente precisa cuidar da nossa casa. Eu digo do nosso planeta, né? E dá para conciliar, sim, desenvolvimento econômico com meio ambiente. Não são coisas distintas, não. Mesmo aquele grande empreendedor que tem, sabe, que tem um pivô gigantesco, ele não quer que o rio seque. Ele não vai exaurir. Eu tenho certeza que eu estou falando com o pessoal do agro, eles sabem disso. Eles sabem que tem que guardar, tem que reservar um pouco da água, tem que criar novas formas de não faltar água. E nós temos uma memória, gente, infelizmente muito curta. Se nós lembrarmos que em 2014, 2013, nós tivemos racionamento de água em Montes Claros. E as pessoas esqueceram. Às vezes, vai para o bairro tal, a água... Você lembra disso, pai? Nossa. Isso não está longe, não, uai. E como o planeta ele é cíclico, infelizmente, daqui a pouco vai vir uma outra grande seca e nós não estamos preparados para ela. A gente não preparou. Eu acredito muito num ditado Sioux norte-americano que diz o seguinte, ó, nós não herdamos esse mundo dos nossos antepassados, não. Na verdade, nós tomamos esse mundo emprestado, sabe de quem? Dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Esse mundo está emprestado para a gente. Eu, como prefeito da maior cidade do norte de Minas, a quinta maior cidade de Minas Gerais, eu quero deixar um legado. Quero que Montes Claros seja uma até agora e seja outra a partir de 25. Uma cidade gostosa de se viver, uma cidade que respeita o meio ambiente e outras ações que a gente vai sempre ter, né, nas oportunidades que a gente é convidado. Imagina só uma cidade com mais parques, com mais vida, e isso é possível sim, faremos isso. Délio, infraestrutura e mobilidade urbana, quais são os projetos para essas áreas? Complexo, não é? Complexo, mas hoje nós temos junto conosco pessoas muito interessadas em elaborar um plano de ação. A cidade de Montes Claros, desde o início da nossa gestão, nós já vamos ter semáforos inteligentes, nós vamos ter mais ciclovias, e ao longo do nosso mandato, aí sim é possível fazer grandes intervenções. E a nossa equipe técnica, Maicon, já estipulou, com o meu consentimento, que nós vamos ter que fazer pelo menos duas grandes trincheiras em Montes Claros. Uma delas é ali na Avenida Magalhães Pinto, com a Avenida dos Militares, que de um lado é a Avenida dos Militares e do outro a Avenida das Palmeiras, onde tem a passarela. Ali é necessário já um elevado, porque na hora que você vai ali, 6 horas da tarde, final do dia, já é muito complexo. Um acidente pesado. Acidente atrás de acidente, infelizmente pessoas perdendo a vida. E na mesma Magalhães Pinto, só que ali, naquele trevo que dá acesso para o Planalto, para o JK, a mesma coisa. Faz um grande elevado que já vai sair mais próximo ali do ABB, para dar fluidez. E foi preciso que o governo de Minas fizesse um grande elevado aqui em Montes Claros, na entrada de Montes Claros. Eu vou até corrigir a informação, porque na verdade é uma concessão, foi a ECO 135 que fez, mas dentro de uma parceria com o governo de Minas, que faz lá aquele elevado na entrada de Montes Claros e que mostra que é uma necessidade premente, não dá para adiar mais. Então nós faremos isso ao longo do nosso mandato. Terminaremos a obra do Córrego do Sintra, que é uma vergonha, ela foi iniciada, mas ela está parada, é uma área enorme. Vai ser necessário, sim, que retiremos algumas residências lá, pagando o preço justo de indenização, conversando com as pessoas, não é pegando um trator e querendo derrubar a casa dos outros, como já aconteceu em outras administrações, melhorar o transporte coletivo, porque uma cidade, para ter infraestrutura, para ter mobilidade, o ônibus ele tem que funcionar. E hoje existe uma queda de braço que ninguém sai ganhando com ela. Você já reparou como é que é uma queda de braço? Você que está em casa, entre a prefeitura e o consórcio Mocbus, é multa para cá, ninguém se entende. Eu não, eu vou sentar, chamar esses operadores aí, e aí? O que nós vamos fazer para resolver? Chega de briga.
Nós queremos agora é diálogo. Eu quero que tenha mais ônibus, eu quero que esse ônibus seja em tempo estendido, porque numa cidade que vai gerar tantos empregos como é o nosso planejamento, ela vai precisar de ônibus rodando 24 horas para pegar o pessoal do distrito industrial para levar para suas casas. Então a gente precisa ter uma nova perspectiva. E dentro do nosso projeto também, nós temos algo muito importante. E aí, mais uma vez, é uma PPP, uma parceria público e privada. Eu quero chamar para conversar o pessoal da VLI. O VLI tem a concessão da ferrovia, que corta a cidade de fora a fora. Imagina só se nós retirarmos esses trilhos e fazer uma grande avenida ligando a cidade de Montes Claros todinha, saindo lá daquela região antes ali do Cristo Rei, bem antes até, lá da Ponte Branca, e do Santo Inácio. Até o Santo Inácio, e você vai até o Distrito Industrial, até para mais do que isso. Realmente seria a obra viária de Montes Claros. É possível? Claro que é. Isso foi feito em Curvelo. Curvelo retirou os trilhos da área urbana. Então, com consenso, com conversa, com pulso, mas chamar essa empresa para conversar, eu tenho certeza que nós faremos uma mudança que vai tirar a cidade de Montes Claros do provincialismo e colocá-la onde ela deve estar, que é no século XXI. Délio, acelera Montes Claros. Por que acelera Montes Claros? Porque as coisas precisam melhorar, Maicon. Precisam melhorar. A primeira coisa que eu falei, quero deixar registrado aqui, é que eu tenho o maior respeito por Humberto Souto. Humberto Souto é ainda um grande prefeito de grandes obras importantes, obras de asfalto, obras estruturantes. Mas agora a gente precisa acelerar para a gente ter uma cidade que gere mais empregos, uma cidade que tenha boa saúde, que tenha boa educação. Não tem candidato melhor qualificado do que eu. Não apenas pela vida que me preparou para isso, mas principalmente pelo conhecimento, por entender, como jornalista, o problema, onde o calo aperta. Quantas vezes você de casa me viu lá na rua esburacada, mostrando o problema, tá chovendo, a gente com aquela galocha lá mostrando. Todo ano o Raul Lourenço enche d'água e as pessoas são prejudicadas. Por que não se faz alguma coisa? Daqui a pouco vem a chuva. Nós sabemos, com o nosso conhecimento ancestral, a gente sabe que depois de tanto calor, desse tempo, daqui a pouco vem uma chuvarada. E se vier uma chuva, como essa que caiu em Porto Alegre, ou como aquela que caiu em Petrópolis há 2 anos, uma tromba d'água sobre a cidade de Montes Claros, nós temos uma tragédia anunciada. Porque fazer asfalto à torta e à direita até que é fácil, mas cadê a engenharia para escoamento dessa água? Cadê que é a drenagem? A gente tem um plano municipal para fazer drenagem, fazer asfalto de qualidade. Então, todas essas questões que eu falei, elas passam por acelerar. Pegar esse legado de Humberto Souto, de honestidade, ok, bacana, de grandes obras, mas agora humanizar a cidade de Montes Claros e fazer com que quem quer empreender em Montes Claros se sinta acolhido, porque nós vamos precisar desses grandes empreendedores. Quem tem dentro de si aquele sangue de empreendedor, de fazer a diferença, e nós faremos, Maicon, você pode ter certeza. Isso aqui não é promessa de político, porque eu estou político, mas eu não sou político. E eu estou deixando a minha contribuição, eu estou deixando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da vida por me indignar com essa situação, por deixar a zona de conforto, porque para mim era muito simples eu ficar como apresentador do maior jornal de Montes Claros, fazendo os meus cursos, ganhando super bem, mas eu deixar isso, Maicon, para ser vítima, às vezes até de campanhas difamatórias, mas eu aprendi com o Darcy Ribeiro, aprendi com a vida, que a gente não pode abaixar a cabeça. E quando você tem um propósito, quando você tem dentro de si algo que apita, que é você se indignar com a dor do outro, que se chama empatia, você não vai ficar nunca satisfeito com o que está acontecendo. A cidade está boa? Está boa. Tem asfalto? Tem asfalto. Mas agora é acelerar. Délio, se hoje nós estamos aqui, se hoje fosse dia 5 de outubro, 10 horas da noite, você me encontrasse com a população toda de Montes Claros, o que você diria para mim e para o povo? Ô, Maicon, eu diria que é o que eu digo todas as noites, que é quando eu converso com Deus. É aquele momento que você está sozinho e você tem a
a oportunidade. Eu coloco os meus filhos para dormir todo dia, então a gente reza juntos, e é aquele momento que eu vou chegar em casa hoje, vou passar por esse momento. Eu nunca tive coragem de pedir para Deus para ganhar uma eleição e nunca terei, porque eu sei que os desígnios dele não passam pelos nossos. Se eu não tiver que ganhar, vai ser uma providência, sabe? Se eu ganhar, eu saberei que é a missão que eu me preparei. Que eu serei prefeito de Montes Claros, eu serei. Espero que seja agora. Estou preparado para ser agora. Preparado de verdade, de corpo e alma. Eu passei por um problema de saúde que ressignificou a minha vida. Eu estou até meio emocionado de falar, porque quando fala disso a gente se emociona. Porque eu descobri, Maicon, a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que eu vou deixar para as pessoas. E legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Eu estou interessado em deixar um legado. Eu sei que o sarrafo está alto. Eu sei que Humberto Souto foi um bom prefeito, trouxe de volta a responsabilidade, trouxe de volta a questão da honestidade, que, na minha opinião, deveria ser obrigação para todo político, mas não é. Então, ele está de parabéns. Mas, diante disso, eu sinto, eu percebo, eu tenho convicção que não tem candidato melhor preparado pela vida e melhor preparado para sentir a dor do outro do que eu. E quem está me vendo sabe. Você precisa de ver como é que estão as nossas caminhadas, a emoção que as pessoas têm vivido junto comigo. E elas falam, o voto é silencioso, você pode ter certeza, mas ele vai estar lá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Hoje, as pesquisas já mostram que vamos para o segundo turno, e segundo turno é outra eleição. Se a gente tem só um minutinho de TV contra uma barbaridade de minutos dos nossos concorrentes, no segundo turno é 5 minutos para cada lado. Quem tiver mais argumento, quem tiver mais capacidade de convencimento a partir do próprio exemplo, sabe? De aprender com a vida a ser honesto e não com outra pessoa, eu tenho certeza que teremos uma cidade mais justa e humana. É isso que eu faria, é isso que eu falaria e certamente é isso que eu vou falar com Deus na minha última oração. Que faça o que tiver que fazer, mas o que vier, estamos preparados. Obrigado por ter aceitado o Obrigado, convite. amigo. Valeu. Abriu o coração aqui para você. Muito bom. Eu gosto disso. Adorei. Abre de coração. Mas o seu não Isso. está fechado, o seu é sempre aberto. É verdade, Maicon. Finalizando, então, mais um especial Eleições 2024.